penetração da nossa capacidade de experimentar o amor. Então, isso diz respeito ao processo evolutivo em que a gente se encontra. No nível evolutivo que nós estamos, nós ainda nos ferimos muito, ainda nos machucamos muito nas experiências de amor. Então, conhecer o amor, para nós ainda é uma jornada, é um trabalho. Porque nós gostaríamos que o amor chegasse na nossa vida já pronto. Gostaríamos que o amor já chegasse perfeito. E é preciso a gente poder se lembrar e nos imbuir da certeza de que o amor é um aprendizado. Precisamos aprender a amar ainda. Então, conhecer o amor, experimentar o amor, aprender a amar. Só que nas nossas experiências da infância, essa experiência do amor se dá numa época que somos muito vulneráveis. Então, nós vamos criando estratégias, condições para a gente sobreviver às nossas infâncias e às nossas adolescências, para a gente poder chegar à vida adulta. E o preço que a gente paga por isso são divisões na nossa alma. Então, a nossa alma, gente, é uma alma cheia de fissuras, cheia de feridas, partições, divisões. Partes da nossa alma não se comunicam entre si. Então, às vezes, a gente tem um grande desenvolvimento numa área da nossa vida e em outra área nós somos criancinhas pequenininhas, queixosas, vitimadas. São partes da nossa alma que não conversam entre si. Então, muitos de nós, muito cedo, perdemos a autoconfiança. Mas a autoconfiança na criança passa primeiro pela confiança no adulto. Para que a gente possa confiar em si, a gente precisa confiar primeiro naqueles que cuidam de nós. E muitas vezes essa experiência com estes que cuidam de nós são experiências tão dolorosas, tão difíceis, que a gente começa a desconfiar de si, de que não somos suficientes, de que não somos bons o suficiente para sermos amados por aqueles que cuidam de nós. E quando a gente percebe a precariedade dos adultos, a gente não tem condição ainda cognitiva até e de amadurecimento emocional, de compreender as inadequações e as imperfeições dos adultos. Para as crianças, para os jovens em tenra idade, os adultos são deuses, eles não erram. Então, se há algum equívoco relacional, a primeira hipótese que a gente lança é: sou eu que não sou perfeito o suficiente. Sou eu que não sou bom o suficiente para ser amado e querido e valorizado. Então, as nossas necessidades afetivas, que são inúmeras, eu vou citar aqui algumas, elas precisam ter um nível mínimo de saciedade para que a gente possa ter uma vida comum. Mas grande parte de nós, se não quase todos nós, temos essas necessidades afetivas não cuidadas. E para a gente sobreviver, para a gente poder seguir adiante, o que é que a gente faz? A gente usa defesas, a gente usa estratégias para prosseguir. E essas necessidades ficam sem cuidado anos e anos da nossa vida. E aí nós chegamos na vida adulta com... Ainda bem que conseguimos chegar na vida adulta, mas chegamos lá com muitos débitos, com muitas coisas para cuidar. Isso não é um defeito nosso, é assim que se dá o processo evolutivo de um espírito nesse estágio que nós nos encontramos. Então, qual é a tarefa para que a gente possa cumprir esse mandamento de Jesus? Para a gente poder se sentir amado por Deus, para a gente amar a Deus, para podermos amar ao próximo como a si. Precisamos nos tornar peregrinos. Peregrino é aquele que cumpre uma jornada curativa. Ele tem um lugar a chegar, que é o lugar desse amor curado, pleno. Esse amor leve, suave, generoso, gentil. Mas isso é uma conquista. E isso é uma conquista em que a gente vai trabalhar muitas encarnações nela. Mas a gente precisa começar. E nesse processo de cura, em que a gente vai fazer essa viagem para o nosso coração, que a gente vai fazer uma viagem na nossa história de vida. Por enquanto, a viagem que a gente pode fazer é nessa encarnação. Mas
cada coisa que a gente cura nessa encarnação, da nossa história vivida nessa encarnação, nós estamos ao mesmo tempo curando histórias muito antigas da nossa história espiritual. Nós somos espíritos muito antigos, nós temos muita história escrita. E todas elas se apresentam cada vez que a gente enfrenta uma dificuldade afetiva. Então, cada vez que eu encontro uma circunstância para cuidar, cada vez que eu tenho um relacionamento difícil para poder curar e cuidar, no que eu me dedico a cuidar deste, histórias velhas minhas vêm à luz, não em forma de informação, mas em forma de sentimento e sensação. Então, cada vez que eu me dirijo para curar um quesito da minha alma, eu estou curando muitos séculos de dores, de aflições, em que eu possa ter sido vítima ou algoz, não importa. Nós não estamos aqui para pagar dívida, nós estamos aqui para curar feridas velhas, para que nós possamos ter o nosso coração são, o nosso coração pleno, para que a gente possa ser feliz, porque o projeto de Deus para todos nós é de felicidade plena. Mas um coração machucado, um coração fissurado, não consegue se dedicar para um amor pleno. Porque quando nós temos feridas, o nosso primeiro movimento é de retração. Mas nós não reencarnamos para passar uma vida retraídos. Nós reencarnamos para a gente evoluir, para crescer, para desenvolver, para compartilhar, para auxiliar no crescimento dos outros. Como é que a gente vai fazer essa tarefa de coração retraído? Então, nós precisamos fazer uma viagem, uma jornada curativa, nos identificar com a figura do peregrino e compreender. Precisamos curar nossas almas urgentemente, para que a gente possa, em nos sentindo filho de Deus, cumprir a nossa parte que nos cabe, conosco, com os outros, com o universo. Então, quando a gente começa a se dedicar a essa tarefa de cuidar das nossas feridas, muitas vezes a gente pensa, puxa vida, se eu entrar nessa jornada, parece que eu nunca mais vou sair. De jeito algum. Esse é o primeiro passo. Para a gente poder começar um trabalho de cura, a gente precisa reconhecer-se adoecido. Enquanto a gente não se reconhece assim, adoecido, não há nada que a gente possa fazer. E enquanto a gente não se reconhece adoecido, nós machucamos muitos outros corações. Porque aí, vou me remeter à segunda parte da frase de Paulo, falta para nós discernimento. De que discernimento Paulo está dizendo que precisa acontecer no amor? Então, Paulo está dizendo, se a gente precisa de conhecimento e discernimento, ele está dizendo que acontece na nossa alma ignorância e confusão. Então, para que o nosso amor cresça mais em conhecimento e discernimento, Paulo está dizendo, porque a nossa maneira de amar ainda está mergulhada na ignorância, na confusão. Fazemos muita confusão na nossa maneira de amar. A gente confunde atenção negativa com amor. Às vezes ou muitas vezes, fazemos confusão, porque achamos que se alguém tem ciúme de nós é porque nos ama muito. Isso não é verdade, isso é falta de discernimento. Temos dificuldade de identificar quando uma relação é lesiva e continuamos nela, encolhendo para caber. E achamos, às vezes, que a agressão é normal. E achamos que a maneira agressiva e reativa da gente conviver é o natural do amor. Como se o amor precisasse da agressividade para se expressar. E fazemos muitas confusões, como falta de discernimento. E Paulo tem muita razão. Falta discernimento porque nós estamos desconectados do amor de Deus. Então, ficamos enredados num ciclo de ferida. Como é que esse ciclo se faz, né? Então, quando a gente, em experiências durante uma encarnação, se fere na convivência, mas não entendemos essa ferida como parte do amadurecimento, achamos que precisamos nos defender, criamos muros entre nós e os outros. Não só entre nós e os outros. Criamos muros entre nós e nós mesmos. Por isso que há partes em nossas almas que não conversam entre si. Então nós temos pedaços desenvolvidos e pedaços não desenvolvidos, muito infantilizados afetivamente. Temos necessidades afetivas sem nenhuma atualização.
Chegamos na idade adulta achando que precisamos de coisas, achamos que precisamos de um determinado tipo de afeto que a gente sentiu falta lá quando a gente era pequeno. Um tipo de afeto que na idade adulta nem cabe mais. Então, essa falta de atualização é porque falta diálogo entre as nossas partes das almas. Então, esse trabalho da gente começar essa jornada curativa passa primeiro pelo momento de eu reconhecer que há dor no meu coração. Para eu reconhecer que há dor no meu coração, eu preciso olhar para os meus relacionamentos. Como anda a minha relação com o outro? O tanto de amor que eu sinto pelo outro chega até ele? Como ele se sente com o meu amor? O meu amor sufoca, aprisiona? O meu amor humilha, diminui, desqualifica? Eu estou adoecida e não sei. Estou sempre certo e o outro está sempre errado? Estou adoecida e não sei. E quando eu estou em relacionamentos em que eu me sinto completamente sozinho, acompanhado e sozinho, em estado de solidão, em estado de carência afetiva, o que me acontece entre eu e o outro? Que apesar do outro dizer que me ama, eu não me sinto amado. E apesar dele ter atitudes de amor, eu não me sinto amado. O que acontece entre nós? Que o nosso amor não consegue fluir. Estamos muito mais adoecidos do que a gente imagina. Então, nós muitas vezes achamos que amamos muito e que o nosso amor está muito claro, que a gente tem facilidade de amar. Mas quando a gente chega perto e conversa com os outros, como ele se sente na nossa presença? Se ele percebe o tanto que a gente ama e esse amor não chega lá, é hora da gente começar a pensar. Não é que eu tenha defeitos, não é que eu esteja errado, mas eu preciso rever as maneiras, os caminhos, não é? O trânsito entre o meu sentimento e como ele se manifesta na relação com o outro. Isso significa, gente, que não basta a gente amar para que o outro se sinta amado. Não basta que o outro me ame, diga que me ame, para que eu me sinta amado. Assim como Deus nos ama infinitamente e nós não nos sentimos amados tantas vezes. Vivemos às vezes, ou muitas vezes, mergulhados no ceticismo, no isolamento, na descrença, na falta de fé. Como se o fato de passarmos por tantas adversidades no nosso país, na nossa vida, fosse a ausência de Deus. Não conseguimos enxergar Deus nas adversidades. Não conseguimos enxergar Deus nos nossos irmãos feridos. Não conseguimos enxergar Deus nas nossas dificuldades pessoais. Que existem muitas maneiras para que Deus esteja presente. Se a gente ainda tem a expectativa infantil de Deus só se manifestar de acordo com os meus caprichos, com os meus quereres, com os meus desejos, nós temos muita caminhada ainda. Então, voltando lá para a afirmação de Paulo, quando ele diz que é necessário que o nosso amor cresça em conhecimento. Então, o nosso amor precisa crescer em experiência amorosa. Então, a gente precisa de experiências amorosas para a gente conhecer o amor. Então, a experiência amorosa que a gente mais tem clareza são as experiências positivas, em que a gente sente o nosso desejo atendido. Então, as necessidades afetivas, que são muitas, eu vou citar aqui algumas, elas precisam ser cuidadas por nós quando a gente chega na idade adulta. Então, a gente tem necessidade de amor, a gente tem necessidade de atenção, necessidade de aceitação, temos necessidade de contato físico, temos necessidade de liberdade, temos necessidade de segurança, temos necessidade de validação dos nossos sentimentos. Essas necessidades, quando a gente é pequeno, eu citei aqui só necessidades de ordem emocional. Não citei nem as necessidades físicas, que também são muitas. Isso quer dizer, quando começa a pensar nessa quantidade de necessidade, quando um bebê nasce, é muita vulnerabilidade. Um pai e uma mãe não têm noção de quantas necessidades eles vão ter que atender com aquele filho que chega, que nasce. Eu acho surpreendente quando o adulto chega para mim e diz assim: aquele pai, aquela mãe só me colocou no mundo, como se fosse uma coisa pequena,
como se fosse uma coisa banal. Não é tão simples a gente gerar um filho e colocar um filho no mundo. Não é tão simples porque nós somos também vulneráveis, somos pais precários, com muitas feridas antigas, mas com um desejo enorme de poder fazer diferente com os nossos filhos. E por mais que seja difícil a gente acreditar, os nossos pais, e nós quando viramos pais, a gente tem a intenção de dar o melhor que a gente pode para os filhos. A questão é, cada espírito que reencarna nasce com necessidades completamente diferentes umas das outras. E com cada criança que chega no lar, chega com uma falta, com uma sede, com uma necessidade diferente do irmão e do outro irmão e assim por diante. Então, para que um pai e uma mãe pudesse saciar todas as necessidades afetivas e físicas de um filho, seria necessário que fossem deuses. Porque não há possibilidade da gente conseguir suprir todas as necessidades de uma criança. A gente consegue suprir uma parte, mas tem uma parte, gente, que vai faltar. Até porque a gente preenche e dá para os filhos aquilo que faltou para a gente. Então, um parâmetro que a gente usa como pai e mãe para poder cuidar das necessidades dos nossos filhos são as nossas faltas. Olha que curioso. A gente olha para as nossas faltas e acha que elas são as matrizes das futuras dores dos nossos filhos. Então, se faltou para a gente colo, a gente enche o filho de colo. E às vezes o que aquele filho precisa é de uma outra coisa. Então, se faltou para a gente, por exemplo, segurança, porque vivemos num lar de muita insegurança financeira ou insegurança física, de alguma maneira, insegurança material, a gente enche os filhos de segurança material. E não conseguimos olhar para as outras necessidades. E fazemos isso com muito amor, entendendo que essa é a melhor maneira da gente amar. E, num certo sentido, é mesmo. Só que enquanto a gente não entende que a gente está dando o que nos faltou, a gente não consegue olhar para os nossos filhos. Então, a gente vai, claro, de alguma maneira a gente consegue dar, e esse amor consegue chegar ao filho, mas só que ele chega em pedaços. Não consegue cumprir tudo aquilo que ele precisa. Então, o que acontece com os nossos filhos? O que acontece com a gente quando a gente é filho? Esses espaços, aos quais nossas famílias não puderam preencher, passa a ser responsabilidade nossa cuidar. Só que como a gente não tem conhecimento disso, ao invés de cuidar, o que a gente faz é se defender. E a gente se defende de uma maneira curiosa. Não é uma defesa pensada. A gente não se defende dessas faltas, dessa falta de amor, dessa falta que a gente tem, dessa fome afetiva que a gente tem, de uma maneira estrategiada e pensada. A gente se defende automaticamente. Então, a palavra que a gente usa para isso é: todos nós somos sobreviventes. Nós somos sobreviventes da nossa infância, somos sobreviventes da nossa adolescente, nós somos sobreviventes da nossa história. Que bom! Nós precisamos agradecer a nós mesmos nesse aspecto, e aos nossos pais, é claro, mas no aspecto da gente ter conseguido encontrar caminhos para a gente sobreviver às faltas. Porque nenhum de nós é pleno. Mas será que ao invés da gente se defender das nossas faltas, se defender do medo da vida, ao invés de a gente se defender desse fluxo que a vida é, a gente não poderia, ao invés de se defender, a gente se curar? Cuidar dessas faltas? Cuidar dessas necessidades agora é responsabilidade nossa. O que aconteceu entre nós e os nossos pais já passou, eles já fizeram o máximo que foi possível para eles. Eles também estão cuidando das faltas deles, agora é nosso trabalho. Em que medida a gente já pode soltar, concordar com o que aconteceu e a gente se aventurar nessa jornada curativa, sermos peregrinos do amor e buscar esse cuidado conosco mesmo. Então, para a gente poder soltar, a gente precisa fazer um processo inicial, que é reconhecer o que a gente precisa soltar. E reconhecer o que a gente precisa soltar é a gente olhar para as nossas defesas. Uma das defesas mais comuns, são as defesas que nos tornam reativos, é a gente ficar retraído totalmente para dentro. Então, há pessoas que dizem para mim assim: porque eu sou tímido, porque eu sou deprimido, porque eu sou inseguro.
Porque eu sou mental. Eu não sinto, eu sou mental. Eu sou racional. E quando eu olho para essa frase, o primeiro sentimento é de compaixão. Sabe por quê compaixão? Porque isso não é quem a pessoa é. Isso é um padrão de comportamento que virou padrão de comportamento, porque um dia foi um recurso. Então a coisa é assim. Quando a gente está vivendo um incêndio na nossa vida, a gente se salva como pode. Então a gente usa um recurso, o único que a gente consegue ver. O fato da gente só usar um recurso não quer dizer que não existam outros. Mas como a gente só enxerga aquele recurso fica sendo a nossa salvação. E ao longo do tempo, aquele recurso fica tão grudadinho, eu uso aquele recurso toda hora, ele deixa de ser recurso e se torna um padrão de comportamento. Vou contar um exemplo simples. Vamos imaginar que a sua poltrona da sala quebrou o pé e você precisa muito daquela poltrona. Então, vamos imaginar, você vai pegar uns livros velhos que você não usa mais. Antigamente se usava catálogo telefônico para essas circunstâncias. Como não existe mais catálogo telefônico, a gente pode usar algum livro que tenha capa dura. E a gente coloca no pé daquela poltrona. E dá tão certo que a gente não mexe mais. E a gente às vezes diz para a gente mesmo, um dia eu vou levar essa poltrona para consertar. E passa o tempo, todo mundo senta na poltrona, e aquele livro, que antes era só um livro, era um recurso, só para segurar a poltrona, se torna o pé da poltrona. E toda vez que a faxineira vai limpar aquele lugar, que a gente vai cuidar daquele espaço, a gente empurra com o livro e tudo. Ao ponto de um dia, a gente achar que aquele livro faz parte daquela poltrona. Então, essa metáfora que eu queria trazer para as nossas almas. Aquilo que a gente usou, aquele comportamento, aquele recurso que a gente usou. Por exemplo, se gritar resolveu na sua vida, quando você estava passando um momento difícil, aquele recurso de gritar, você passa a usar muitas vezes. Então, toda vez que você sente algum mal-estar, naquele capítulo da sua vida, você grita. E gritar passa a ser seu padrão de comportamento. Ao ponto de você dizer, eu sou aquele que grita, eu sou nervoso, eu sou estressado, eu sou ansioso. Não raro, depois que um recurso vira padrão de comportamento, mais na frente a gente medica esse padrão de comportamento, porque ele fica patológico. Quando é que um padrão de comportamento se torna patológico? É quando ele é tão frequente, ele vai ficando também profundo. Então, não é às vezes que eu sinto aquilo, eu sinto necessidade de repetir esse comportamento quase toda hora na minha vida. Então, já está no nível de adoecimento clássico. Então, como é que é o nosso processo de cura? A gente precisa fazer o caminho de volta. Transformar algo adoecido, compreender que é um padrão de comportamento não sou eu, e lembrar que ele começou como um recurso. Então, devolver aos nossos comportamentos, esses padrões repetidos, devolver a ele um status de recurso, é o trabalho de cura que a gente precisa fazer. Nesse caminho de volta, vai exigir da gente uma grande observação. E a observação começa nessas frases que a gente repete o tempo inteiro. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim, eu sou racional, eu sou agressivo, eu sou calado, eu sou deprimido, eu sou tímido, eu sou ansioso, eu sou eufórico. Todas essas frases, elas são frases que perderam a conexão em algum momento com partes muito essenciais da nossa alma. Porque nenhum de nós nasce assim, sabe? Nenhum de nós nasce tímido, nasce agressivo, nasce estressado, nasce ansioso e assim por diante. Um espírito, quando reencarna, ele tem a bênção do esquecimento do passado, porque nessa chance do esquecimento, ele se abre para novas experiências de amar. Nós nascemos com muitas marcas reencarnatórias. Mas quando somos crianças, elas estão num estado suave, num estado de expressão um pouco mais recolhido, para que outras expressões possam vir à luz. Para que outros recursos a gente possa lançar mão nos momentos de necessidade. Quando a gente lança mão sempre do mesmo recurso, o processo educativo precisou de mais diálogo e não pôde ser.
em que a gente só conheceu aquela maneira de nos relacionar, nós estamos com um encurtamento de horizonte, e aí poucas possibilidades de modificar padrões de comportamento. E aí eu acho interessante que algumas pessoas me dizem assim, mas lá em casa todo mundo grita. Como se fosse assim, olha só, é genético, tá? Não tem solução, né? O que eu posso entender, lá em casa todo mundo grita, e aí gritar foi meu recurso, e aí o meu padrão de comportamento passou a ser esse, e aí eu já torno isso uma identidade. Então, olha só o caminho: recurso, padrão de comportamento, identidade. Quando eu entendo e começo a afirmar que é minha identidade, eu posso às vezes achar que é genético, porque minha mãe grita, meu pai grita, meu tio grita. Mas na verdade, gente, o que aconteceu é que uma criança, ela não escolhe um recurso na hora da situação difícil do nada. Ela escolhe um recurso que está ali no entorno dela. Ela escolhe um recurso que a sua família oferece. Por isso que é tão importante o processo de evangelização das crianças. Para que os pais, para que as famílias possam oferecer para os seus filhos recursos saudáveis, a fim de que nos momentos difíceis as crianças possam utilizar esses recursos para se salvar. Porque, gente, nós somos muito inteligentes quando crianças. Somos ainda como adultos, mas como criança é excepcional. As crianças, elas têm o olhar aberto, 360 graus, 100% para o mundo. Então, estão totalmente vulneráveis e abertos para receber o que o mundo tem para oferecer. Nessa abertura que a criança tem, nesses braços abertos que a criança tem, ela vai receber tudo que os adultos dão, de coração aberto, significa que vai poder absorver muito. E é nesse contato que vão se curar muitas feridas antigas. Mas veja, por isso que a criança grita, porque todo mundo grita. Então, é um recurso que ela viu. Agora, olha só como é que a gente é inteligente. À medida que a criança vai crescendo mais um pouco e percebe que na família, os incêndios que acontecem na família, os adultos também estão perdidos, o que ela entende é, eu vou me esconder, vou ficar o mais invisível possível para eu poder não dar trabalho, para eu não piorar isso que está acontecendo no entorno, ou até para não sobrar para mim. Mas nenhum de nós, enquanto criança, temos condição de entender que os incêndios que acontecem com os adultos não tem nada a ver com a gente. Para a gente poder entender isso, tem muita estrada de compreensão. Enquanto a gente não compreende isso, a gente usa o recurso do fechamento e da retração. Ou podemos usar o recurso de sermos também aquele que briga, aquele que grita, aquele que pede socorro. Porque, gente, a violência é um pedido de socorro desesperado. Não é? Outro dia eu estava atravessando a rua, próximo à minha casa, e tinha um pai com uma criança num carrinho de bebê, e uma criança um pouquinho maiorzinha do lado. E eu estava num sinal, escutando o diálogo dele com os filhos. Então ele dizia para os dois assim, olha, a mamãe está doente. E vocês dois têm que se comportar assim, 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 assim. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. E eu comecei a ficar preocupada. Num determinado momento, olha como é que o sinal demorou. A criança do carrinho, devia ter uns 2 anos, não muito mais do que isso, de chupeta na boca, gritou bem alto, a mamãe está doente. Todo mundo escutou na rua, todo mundo estava na calçada. Quando ela gritou, o que eu pude perceber, a maneira como eu li isso, né? Vocês talvez possam ler diferente, ela percebeu que o pai não estava dando conta. E ela gritou para a gente escutar. É como se nas entrelinhas ela dissesse, alguém pode fazer alguma coisa? Papai não está dando conta. A mamãe está doente. Então, ao invés dele oferecer para aquela criança naquele momento, né, a mamãe está doente, mas já vai passar, elas não podiam nem sofrer porque a mamãe estava doente, ainda tinham de se comportar como boas crianças e bons filhos que são. Então, o que eu percebo é, quem estava precisando de ajuda era aquele papai. Ele estava desesperado com a esposa doente e ainda ter que cuidar de 2 crianças. Ele estava pedindo ajuda para as crianças.
é pesado demais. A gente pedir ajuda para quem é menor daquilo que eu não estou conseguindo cuidar. E é isso que a gente faz com os nossos filhos tantas vezes. Porque quando estamos vivendo momentos difíceis, nós ficamos muito apequenados. E em vez da gente se aliar a Deus, que seria o Pai maior, o grande, ao qual a gente poderia segurar, como falta essa confiança aqui em Deus, falta esse laço com Deus, a gente perde a capacidade de se auto-apoiar e nos apoiamos em quem é super vulnerável. Esse adoecimento que é tão comum entre nós, a gente esperar dos filhos que possam nos apoiar naquilo que a gente ainda não pode se apoiar, nas nossas duas pernas, revela a nossa distância entre nós e o Criador. É por isso que Jesus recomenda amar ao próximo como a si. Porque se a gente fizer essa viagem de amor a si mesmo, curar as nossas feridas, vamos poder nos nutrir do amor de Deus. E aí essas confusões, através do discernimento, que Paulo recomenda, vão poder se desfazer. E nós vamos nos sentir capazes de poder dar conta da vida, que é a nossa tarefa aqui. Os grandes vieram para cuidar dos pequenos, os mais fortes para cuidar dos mais frágeis, e assim por diante. Não é? A espiritualidade maior está o tempo todo trabalhando nessa direção. Né? Imagina um espírito protetor pedir ajuda para a gente para protegê-lo, não é? É exatamente às vezes assim que a gente se comporta às vezes com os nossos filhos pequenos. Então, quando a gente grita, é o nosso pedido de desespero. Quando a gente grita não estou vendo amparo aqui em cima de mim. Então, para a gente poder se sentir amparado por Deus, nós precisamos cuidar aqui desse pote para receber o amor divino. Esse pote, esse nosso coração aqui, precisa curar das suas fissuras. Então, quando a gente, por exemplo, experimenta um trauma na vida da gente, o trauma faz com que a gente viva momentos de congelamento. Porque se não for o congelamento, a gente não sobrevive. Então, qualquer trauma, pode ser um trauma físico, emocional, relacional, enfim. Todo trauma pede da alma um momento de congelamento, mas olha, é só para a gente conseguir sair da circunstância difícil. Mas, como a gente não atualiza as nossas necessidades afetivas, o que a gente faz? Aquilo que era um recurso, o recurso do congelamento, se torna nosso padrão de comportamento. A ponto da gente dizer, eu não sinto nada. Eu penso, mas eu nada sinto. E eu fico pensando com quem me diz isso, eu não sinto nada. Não é verdade que eu não sente nada. Sente tanto que precisou congelar. Aquele que se diz indiferente está com a dor do congelamento. E aí eu retomo aqui uma frase de Jesus tão famosa, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Por que bem-aventurados os aflitos? Porque quando a gente está sentindo aflição, significa estamos saindo do congelamento. Dor de descongelamento. Isso também dói. A gente descongelar o nosso coração das defesas, dos traumas, isso dói também. Dói por quê? Porque quando a gente tira as defesas, elas estão tão grudadas na nossa pele, que quando a gente tira a defesa, a pele também fica ferida. Imagina aquele esparadrapo grudado. É a mesma coisa. Se você deixa o esparadrapo grudado durante anos, quando você vai tirar, a pele vem junto. Imagina isso na pele da nossa alma, a nossa pele ferida, né? Essa pele que a gente habita. Quando as defesas saem, quando começa a descongelar, a gente tem a impressão que a gente vai morrer. E sabe o que acontece na vida da gente para descongelar? As adversidades. Porque por decisão própria a gente não faz esse caminho. Para a gente poder descongelar as nossas almas, para a gente desistir das nossas defesas, só grandes adversidades. Então, às vezes, a gente passa por uma perda afetiva de grande porte, a gente passa por uma perda financeira de grande porte, ou a gente passa por uma perda da capacidade física de grande monta para a gente. Quando a gente tem uma doença de longo curso, aquele sofrimento, ele é bem-vindo. Por que bem-vindo? Porque nessa luta que a gente tem com essa adversidade, nós somos obrigados a rever os nossos padrões de comportamento. E somos obrigados, não é por ninguém,
É porque os nossos recursos não adiantam mais. Então a gente vê assim, nossa, eu fiz tudo tão direitinho, cheguei aqui, por que não está dando certo? É porque esses recursos serviram um momento da sua vida, mas agora eles não são mais úteis. Outros recursos são necessários para você. Então, se você utilizou o silêncio como recurso, num momento muito tumultuado da sua vida, hoje em dia o silêncio não está resolvendo. A vida está te pedindo assertividade e você está resistindo a isso. Então, vão acontecendo circunstâncias em que o seu silêncio vai ficar cada vez mais curto, cada vez mais ineficiente para você resolver essa questão. E aí você é obrigado a descobrir outros recursos. E aí você começa a se estranhar. Nossa, eu era tão pacífico, eu era tão calado, eu era tão quieto. Como que agora eu estou começando a me comportar diferente? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo é que aquilo que você achou que era a sua identidade foi um padrão de comportamento que começou com um recurso. Isso não é você. Isso é uma das suas manifestações de quem você é. Então, isso serve para ampliar a sua alma. Você conhece uma face sua, silenciar diante da adversidade. Está faltando descobrir as outras faces. Não existe só o recurso do silêncio. Existem muitos recursos diante de uma adversidade. Silêncio deu certo uma época da sua vida, mas agora não está dando mais. Então, é preciso um caminho de volta para casa, sabe? Para você começar a ver que outros recursos eu tenho para lidar com a adversidade. E isso se dá no momento para a gente de muita aflição, em que a gente não confia na nossa alma para fazer esse trajeto de volta. Então, esse diálogo entre as nossas partes, que é o diálogo da confiança, essa tessitura que vai acontecendo, essa linha da confiança, né? A palavra confiança quer dizer isso, fiar junto, né? Nós vamos fiando isso com a ajuda da espiritualidade maior, com a ajuda dos outros e, na verdade, é com Deus que a gente faz isso. Então, quando a gente começa a tecer essas partes da nossa alma que estavam separadas por causa das emergências que a gente viveu, quando a gente começa a tecer, fazer esse caminho de volta, nós estamos nos reencontrando, estamos abrindo a possibilidade de sentir o amor de Deus na sua inteireza. Então, quando a gente faz esse caminho, significa, em primeiro lugar, reconhecer que a gente está adoecido, retomar esses momentos de aflição, começar a soltar as defesas, né? Com coragem. É preciso a gente renunciar a muita coisa. Vocês não imaginam como a gente tem que renunciar. Temos que renunciar modos já habituais de viver, modos práticos que a gente conhece de viver. Então, às vezes, a gente encontrou como recurso comprar coisas. Se um dia, comprando alguma coisa, você aliviou uma ansiedade ou comeu um chocolate, você começa a achar que toda vez que você estiver sofrendo, comer chocolate resolve. Até você entender que isso é um padrão de comportamento. Eu sou chocolatra, virou identidade. Quantas outras maneiras existem para a gente lidar com a ansiedade sem ser o chocolate, né? A gente fica compulsivo e até vira patológico isso. Eu sou compulsivo, tomo remédio para compulsão. Mas a compulsão não nasceu do nada. Não é genético nesse sentido. Então, eu preciso fazer o caminho de volta para poder descobrir como é que começou isso. Como é que se tornou uma identidade? Isso é uma construção, gente. Para algo se tornar identitário, passou por um processo longo de muitos anos em que eu repeti aquele comportamento. Então, aqui já vai uma dica importante. A repetição é um processo de aprendizagem vigoroso que a gente tem. Tudo aquilo que a gente repete se torna eu. Então, eu preciso começar a olhar o que é repetição. O que é que no meu comportamento já se tornou tão repetitivo a ponto de eu achar que sou eu? Então, para a gente tecer essa confiança, essa autoestima, autoconfiança, eu preciso fazer esse processo de volta para casa. Lembrando que tudo aquilo que eu digo que é minha identidade são padrões de um comportamento, um conjunto de comportamento que um dia foi apenas um recurso. Foi apenas aquele livro que eu coloquei na poltrona da sala. Foi aquilo que eu dei, aquele grito que eu dei no momento de desespero.
Foi aquele chocolate que eu comi no momento de ansiedade? Foi aquela retração que eu escolhi para poder não me sentir atingida pela violência na minha casa? Esses recursos, o recurso do silêncio, o recurso de segurar um segredo. Então, esses recursos, eu preciso me lembrar, são apenas recursos. E quando eu me lembro que são apenas recursos, a alma ganha liberdade. Porque nós somos espíritos livres, que vamos nos dirigindo a muitos caminhos que não estão determinados por Deus. Nós somos espíritos livres, que nesse processo, que não é racional, no processo de experimentação, nesse processo de conhecimento, né, por experimentação, eu vou escolhendo os caminhos. Então, quando Paulo de Tarso diz que o nosso amor precisa aumentar em conhecimento, para que a gente possa aprovar o que é excelente, ou seja, aprovar aquilo que é são, aprovar aquilo que nos faz bem, a gente precisa discernir o que é amor do que não é. Então, o que é que eu chamo de amor na minha vida? Será que a gente já consegue discernir o que acontece na nossa maneira de amar? Então, uma das coisas mais comuns na nossa maneira de amar é que a gente entende que amor precisa de recompensa. Então, amor precisa de recompensa e eu quero recompensa visível. Então, para eu poder reconhecer que eu estou sendo recompensado nesse amor que eu dou, eu entendo que o outro tem que me dar não só aquilo que eu quero, mas da maneira que eu quero, na hora que eu quero. Então, isso é uma maneira de amar que a gente aprendeu quando a gente era pequenininho. Isso é natural nas crianças. Mas na vida adulta, a nossa maneira de amar precisa encontrar outros recursos para a gente poder encontrar equilíbrio na maneira de amar. Então a gente precisa começar a olhar a maneira como a gente pede amor, porque é interessante isso, né? Na vida adulta a gente ganha a liberdade de pedir, porque a gente tem a liberdade de reconhecer o que precisa. Quando somos crianças, a gente não sabe o que a gente precisa, os adultos adivinham o que a gente precisa. Mas na vida adulta, a liberdade que a gente alcança faz com que a gente possa reconhecer o que a gente precisa. E se eu posso reconhecer o que eu preciso, eu vou correr atrás do que eu preciso para entrar em equilíbrio. Mas, se esse assunto é um assunto que eu ainda não amadureci, se eu ainda estou com registros da minha infância disso, eu vou repetir esse comportamento como se eu fosse pequenininho, esperando que alguém adivinhe o que eu preciso para me sentir amado. Porque às vezes eu vou dizer que se eu pedir não tem graça. E, desse modo, eu abro mão de me sentir responsável pelo autocuidado. Então, para a gente poder tecer de volta esse lugar, percebe quanta renúncia a gente tem que fazer? Renúncia desses nossos caprichos, renúncia desses equívocos. Então, quando a gente começa a amar de uma maneira adulta, o amor adulto exige de nós um esforço importante. De poder entender que nós podemos pedir, e pedir não quer dizer exigir. Quando a gente exige amor, quando a gente manipula para receber amor, é porque a gente tem muito medo de receber o não do outro. Então, eu ainda estou num modo infantil de amar. Esse modo infantil que não curou ainda. Então, eu preciso voltar, né? Lá no comecinho, quando a manipulação deu certo, né? Quando eu chorei e consegui o que eu queria, quando eu gritei e consegui o que eu queria, quando eu fiz bico e consegui o que eu queria, quando eu fiz para o outro gestos de indiferença e aí o outro correu atrás de mim. Então, essas estratégias infantis que a gente aprendeu, que era apenas um recurso, se virou seu padrão de comportamento, já virou sua identidade, a sua única maneira de amar. Então, para a gente poder sentir o amor de Deus, olha o caminho que a gente precisa fazer de cura nesse sentido. Porque a gente precisa renunciar aos modos restritos e adoecidos de amar. Será que a gente já pode fazer essa viagem? Nós seríamos os melhores beneficiários. Quando na parábola do filho pródigo, aquele filho volta para casa, essa metáfora é belíssima. Porque ele só consegue fazer o papel de voltar para casa quando ele cai em si. O que é cair em si? É dar-se conta da precariedade. Porque ele só pôde cair em si quando ele estava cheio de falta no entorno.
Então, esse é o nosso caminho de amadurecimento. Essa parábola fala da viagem reencarnatória de todos nós, quiçá da nossa viagem evolutiva, talvez. Porque a gente se afasta do Pai, faz uma fissura, constrói muros, faz uma distância entre nós e o nosso Criador, entre o nosso Pai maior e nós, e vamos para lugares muito distantes, nos afastamos das leis divinas. E nesse lugar muito distante, não é distante só do Pai, é distante de si. Porque Deus habita no nosso coração, o reino dos céus está dentro de nós. Então, quando a gente acha que está se afastando do Pai, que está se afastando do outro, na verdade, o grande afastamento que está acontecendo é na nossa essência. Afastados da nossa essência, gente, tudo me é lícito e tudo me convém. Porque nesse afastamento eu não tenho discernimento suficiente para separar o que me faz bem e o que não. Uma vez eu conversava com uma moça que tinha marcas roxas no braço. Eu achei estranho essas marcas roxas, porque não me parecia, quando a gente bate com o braço no armário, me parecia marcas de mão. Daí eu perguntei para ela, você se machucou no braço? Ah, briguinha de amor, é assim mesmo. Então, quando uma pessoa está com uma lesão, e entende que isso é briga de amor, está muito distante da sua essência. Porque não reconhecer o que é lesivo, eu já me perdi de mim há muito tempo. Está completamente desacompanhado de si. E quem está desacompanhado de si, não pode ficar acompanhado de mais ninguém. Porque aí já confunde a agressão afetiva, física, com afeto. Porque a falta é tanta que mesmo que machuque, o que eu quero é contato físico. Porque quando a gente apanha, a gente recebe contato físico. Então, o que é dor passa a ser prazer. Olha aí a falta de discernimento. Quando eu confundo dor com prazer, eu aprendo que existe prazer no sofrimento. Então, olha quanta renúncia eu preciso fazer. Quando eu me acostumo a ter agressões verbais, a maneira como o nosso relacionamento se dá é com humilhações contínuas. E acho que isso é normal. Ah, ele estava só nervoso, é assim mesmo. É assim que a gente conversa. Então, quando eu acho que é normal, as lesões são normais, eu estou completamente afastado da minha essência. É isso que a gente precisa começar a enxergar. Começar a enxergar quais são os movimentos necessários que eu preciso fazer para voltar para casa. Então, é caindo em si que a gente pode voltar para casa. Não existe outra possibilidade da gente voltar. Por quê? Não tem ninguém que vai nos buscar. E isso não quer dizer abandono. É porque, se formos livres para ir, só nós podemos fazer esse caminho de volta. Porque faz parte do processo de amadurecimento o querer se curar. Então, que sejamos esses peregrinos, né? Para a gente poder fazer esse caminho de volta para casa com liberdade, com decisão, com consciência. Esse caminho de volta para casa é uma decisão interna, pessoal, singular e intransferível. Então, quando Jesus diz para nós que o mandamento maior é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está lembrando para nós que não há a possibilidade da gente sentir amor em plenitude se não cuidarmos desse amor no nosso coração. É preciso muito amor aqui para poder curar essas feridas internas, para que tenhamos condição de receber, sentir e sustentar o amor de Deus em nós. Então, para poder fechar esse nosso encontro, eu pensei num exercício de visualização curativo, aproveitando que esse ambiente aqui do Congresso é um ambiente de cura. E como aqui é um ambiente de cura, eu tenho certeza que a espiritualidade está aqui em plenitude para nós, né? Um banquete divino. Se a gente fizer um pequenino passo de cura na nossa alma, se a gente conseguir unir um pouquinho essa fissura do nosso coração, a gente vai conseguir sentir um pouco mais de plenitude do amor de Deus. Então, eu vou pedir para a equipe de som colocar uma música calma e vou convidar vocês
faça quem quiser, que possa encontrar uma posição boa na poltrona, sem bolsas na mão, papel, livro. Solta um pouco isso. Procura fazer uma respiração profunda. Se quiser fechar os olhos. E a gente vai fazer uma pequena viagem em que você possa se lembrar, num momento da sua vida qualquer, em que você precisou sobreviver. Lembra? Quando você passou por algum incêndio na sua vida, em que você precisou sobreviver. Em que você olhou no entorno e não viu ninguém que pudesse te salvar. E você usou um recurso interno para poder resolver. Volta lá. Volta. E reconhece como doeu aquele momento. Como foi difícil atravessar sozinho aquele momento. E nesse instante, eu gostaria que você pudesse também se felicitar por ter conseguido encontrar uma saída. Respira. Respira e solta. Você está soltando nesse momento esse recurso tão importante que te fez caminhar até aqui. Qual foi o recurso que você usou para sobreviver? Você se retraiu? Você gritou? Você fugiu? Você congelou? O que você fez para se salvar? Usou sua mente? Eu gostaria de te dizer que naquele momento você não pôde ver outro recurso. E também não pôde ver a presença do seu protetor espiritual naquele instante. E eu gostaria que nessa imagem você imaginasse que duas mãos seguram as suas. São as mãos do seu protetor, seu anjo guardião. E ele está te dizendo: eu vi tudo isso, eu estava lá, eu sei, e sei o quanto foi grande para você. E aquele recurso foi o melhor. Mas agora você não precisa mais fazer daquela maneira, porque você cresceu e sobreviveu. Respira. Respira de alívio. Que bom ser crescido. Imagina você de frente para o seu protetor espiritual, de mãos dadas com ele. Imagina que ele te diz: você nunca esteve sozinho. Você não está sozinho, nem nunca vai ficar. Porque Deus se manifesta através dos seus enviados.
eu lhe trago o amor de Deus para você se lembrar de quem você é. Lembra de quem você é. Coração livre, coração expandido, porque todos nós nascemos para a felicidade. Ninguém nasceu para se fechar, para viver congelado, para viver retraído, para viver gritando, para viver no desespero. Você nasceu para o amor e para a expressão máxima do amor divino. Levanta a cabeça, respira. E eu gostaria que você imaginasse que o nosso Mestre Jesus também está nesse lugar onde você está. E é Jesus, nosso divino protetor, que abraça vocês dois. Jesus, nosso irmão mais velho. Então você olha para o nosso Mestre e diz: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por esse amor profundo, sem julgamentos. Um amor que cobre todas as nossas necessidades de amor, de segurança, de aceitação. Respira. E assim você vai se afastando devagarinho desse abraço. Agora você sente essa força no seu coração, no seu centro de força cardíaco. Você sente vibrar no seu coração. Inspira. Você deu um passo na direção da confiança. Agora não precisa mais se defender. Agora você já sabe como voltar para casa. Porque você é filho de Deus. Que assim seja. Muito obrigada, amigos. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecemos a palestrante Ana Teresa Camasmi, que muito nos emocionou com a sua palestra. Pedimos aos pais que se dirijam ao Instituto Emmanuel sem demora para buscarem seus filhos, evitando longo tempo de espera, tanto das crianças quanto dos evangelizadores. Os trabalhos à tarde reiniciam às 14 horas. Bom almoço. Da FEEGO Editora para o 36º Congresso Espírita de Goiás. Amor, reflexões e vivências, que traz como tema o estudo e a reflexão de temáticas voltadas ao amor, como mandamento maior, revestido de infinitas formas e manifestações rumo à sublimidade. Estimula a compreensão ampliada da consciência espiritual acerca da vivência e convivência com o amor, pelo amor e para o amor divino que habita em nós. Adquira essa e outras obras por aqui na livraria do 36º Congresso Espírita de Goiás ou pelo site livraria.feego.org.br.
A unificação do movimento espírita consiste no trabalho de união dos espíritas e na integração de suas respectivas instituições, com o propósito do estudo, da divulgação e da prática da doutrina espírita. Ela se dá de forma livre e sem nenhuma imposição de qualquer natureza. O trabalho de unificação em nosso estado é de fundamental importância para o movimento espírita goiano. É através dele que se materializa a afirmativa de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 334. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se e permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. É também por meio da união e da unificação que manteremos os espíritas unidos em um trabalho coeso e coerente, com os princípios codificados por Allan Kardec e vaticinado por Jesus, quando disse que a casa dividida rui. Todavia, ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam numa união de forças.